Vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui que tem umas coisas interessantes que eu já li, mas tem umas coisas novas aqui, coisas inéditas, né? Vamos lá então, vamos ver o que o profeta diz. Eu sinto em meu coração, espere só até o momento de Deus me enviar à Palestina. Os judeus esperam por isso. Eles leem o Novo Testamento, aqueles que vieram do Irã. Eles começaram a ler e disseram, você quer dizer que o Messias já esteve aqui? Sim, ele morreu e ressuscitou novamente. Ele diz, permita-nos ver ele realizar o sinal do profeta e nós creremos. Eu gostaria de vê-los, chamar eles como estamos fazendo aqui, milhares e dizer, agora aceite o Messias então. E no mesmo solo onde o Espírito Santo caiu pela primeira vez, Deus o derramará novamente sobre os judeus. Então, os judeus estão terminados? Vocês sabem disso? Eles pisarão os muros de Jerusalém até que os gentios estejam terminados. Quando os judeus receberem o Espírito Santo e receberem o Evangelho e começarem, eles serão missionários ao mundo. Eles levarão o evangelho onde os gentios nem pensaram em levar. É verdade, eles estão apenas esperando. É teu dia de graça enquanto pode. Entra enquanto pode. O profeta disse, espere até Deus me permitir ir lá. Não fica bravo com o Mondeville, não. Vamos só ler aqui, não vou falar, não vou nem fazer comentário, só vamos ler. Mais uma. Agora, se aqueles judeus receberem a Cristo, então, 100%, e lhes dizer bem no mesmo lugar onde você está aqui, bem aqui na Palestina, bem aqui em Jerusalém, o profeta estava dramatizando. Se eu falasse para eles, bem aqui, na Palestina, aqui em Jerusalém, o Espírito Santo caiu pela primeira vez sobre os judeus. Agora, então, enquanto estão agora no mesmo trilho, recebem o Espírito Santo, e se o Espírito Santo caísse em 30 ou 40 mil judeus de uma vez só, sabe o que aconteceria? A era gentia estaria terminada, claro, é verdade. Deixe só os judeus uma vez só se acertarem e observa o que acontece. Nós ficamos sentados em casa e ficamos falando a respeito do que poderíamos fazer e assim por diante. Os judeus não, eles saem e realizam a obra. Os judeus têm sido os maiores missionários que Deus já teve. Eles, certamente, Paulo carregou o evangelho para todo mundo, conhecido de seu dia. Muitos doentes e aflitos estavam em Jerusalém, mas ele teve de ir à Ásia e para outros lugares. Ele teve de espalhar o evangelho. É a segunda citação que ele fala que judeu é um excelente missionário. Será que tem mais alguma? Vamos ver. E quando Deus se voltar para os judeus, o dia dos gentios está terminado. É verdade, estamos no tempo do fim. Quando aqueles judeus receberem o Espírito Santo, eles vão fazer o mundo reviver novamente. Porque eles são verdadeiros missionários. E Deus prometeu que eles ainda têm 3 anos e meio que faltam ainda. E eu creio que estamos neste tempo. A coisa está apertando, Mombile. Mas peraí, irmão. Mas Mombile do céu. Ô, irmão Billy, você também não ajuda, né? Já está ardendo, né? Deixa para lá. Vamos lá. Vamos levar a sério aqui. Olha isso aqui. Esta mensagem gentia, como os judeus a trouxeram para os gentios a levarão de volta aos judeus novamente. E o rapto virá. Ele fala isso 2 vezes, o profeta. Esta mensagem gentia, como os judeus a trouxeram para os gentios, como que foi? Um profeta judeu trouxe para os gentios. Mas o Mondeville que está fazendo essa conjectura. Não, eu tirei da marca da besta. Aqui, Ele também dramatizando o que ele faria se ele fosse lá. Selecione vocês um grupo de homens e os coloque em algum lugar. Descubram se ele ainda é profeta ou não. Que eles vejam isso ser feito. Então, no mesmo solo onde seus pais, seus antepassados rejeitaram o Espírito Santo, um judeu o trouxe aos gentios. E aqui, um gentil o trazendo de volta ao judeu. Quando aquele judeu receber o evangelho, é porque o dia do gentio já está terminado. Mas ele não me permitiu ir. Por quê? Não sei. Aqui em 1 minuto e nós vamos te mostrar na escritura o porquê. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Jesus tinha expressamente dito para os seus discípulos, não vá para os gentios. Durante aquele período de 3 anos e meio, não se podia falar com nenhum gentio, fazer nada, não era para eles, não era hora deles. E ele não explicou muito. Mas eles começaram a entender que quando a rejeição dos judeus veio, depois de muitos anos, olha, irmão, não era para pregar só 3 anos e meio para os judeus. Não, foi até o ano 96 pregando para eles. Foi muito mais anos. Veja que a mensagem caiu durante aqueles 3 anos e meio. Mas
a pregação do evangelho levou quase 100 anos, ou mais de 100 anos. Se você contar o período que Jesus esteve na Terra, foi mais de 100 anos. Imagina, não é? Então nós vamos ver aqui que ele tinha dito, não vá durante esse período de 3 anos e meio, não vá. Não pode ir lá falar com os gentios. E nós temos uma ordem, que nós, gentios, não é para falar com os judeus enquanto aqueles últimos 3 anos e meio não se cumprirem. Não pode. Não é para ir. Moisés e Elias são judeus, é eles só que vão falar lá. É só eles, é judeu com judeu. Mas depois desses 3 anos e meio? É a minha pergunta. Vamos ver o que o profeta está falando. Agora lembre-se, quando ele apareceu aos judeus, ele disse aos seus discípulos, não vá a nenhum gentio, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós descobrimos que Jesus próprio nunca se manifestou ou se demonstrou na presença dos gentios, ou enviou sua igreja aos gentios, mas isso era para vir mais tarde. Oh, mas o Jesus não deixou isso muito claro também, né, Jesus? Senhor Jesus. O senhor falou que não era para ir. Pois é, mas o eleito ele capta umas coisas assim que só ele capta. Mas isso era para vir mais tarde. O evangelho era para ser pregado para os gentios mais tarde. Paulo disse, depois que ele foi rejeitado tantas vezes pelos judeus, eis que nos tornamos para os gentios. Na verdade, Jesus explicou. Jesus explicou assim, ó. Ele disse assim, ó. Ele disse, esperai no aposento alto, ide e disse, começai por Jerusalém, não é? E ele disse, vai até os confins da terra. Então ali, eles começaram a entender, foi isso que ele quis dizer. Mas já tinha acabado os 3 anos e meio. Aí ele começou a revelar para eles, ó, o seguinte, ó. Os judeus vão rejeitar essa mensagem. E agora, o mesmo quadro de Ezequiel 9 se repete. Os gentios estão rejeitando a mensagem, o batismo do Espírito Santo. E os judeus estão preparados para começar a aceitar. E lá os judeus pregaram para os gentios. Mas aqui os gentios têm o batismo do Espírito Santo. E os judeus não. Lá eles tinham o batismo do Espírito Santo. Aposento alto, 120, judeus. Mas aqui nós temos subido ao aposento alto. E nós vamos subir no aposento mais alto ainda, 3 anos e meio na glória. Pensa no aposento alto que vai ser. E vai ser uma bênção lá, todo mundo falando a mesma língua. A 7ª era com a 6ª, com a 5ª, com a 4ª, com a 3ª, com a 2ª, com a 1ª. É um aposento alto da bênção. Todo mundo falando, tudo em comum acordo, uma revelação só. Como diz lá no 4º selo, todos cheios de vinho, descendo em Apocalipse 19, todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios do vinho, né? E do azeite ali, todo mundo descendo. Eles têm o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Eles foram para o aposento alto e agora eles estão regressando. Não sei o que eles vão fazer com esse monte de tinteiro na cintura. Não sei o que eles vão fazer com tanto óleo. Com tanto óleo que eles têm na mão, não sei o que eles vão fazer. Vamos lá, eu queria falar algumas coisas aqui, mas é uma bênção, né?